Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui então nesse quadro que vocês já estão acostumados, né, o Sementes de Positividade, onde as pessoas vêm aqui plantar uma semente do seu conhecimento para levar informações para vocês aí. Eu fiz um convite para o pessoal do Grupo Elos e elas voltaram aqui, comprometeram comigo de estar aqui, estão aqui. Tá aqui a Mirlane, Cláudia e a Aline de novo para falar aí sobre cuidados paliativos de uma maneira mais ampla e mais trazer ali para o mundo real, na verdade. Gente, sejam muito bem-vindas novamente, vocês que Muito já obrigada, são de pelo Obrigada. casa, convite, tá a bom? gente Então, o agradece. pessoal já conhece vocês, vamos lá bater esse papo então. A gente estava falando sobre cuidados paliativos. Eu queria entrar nisso assim no mundo real, como é que funciona, né? Porque a gente falou lá, deixou por alto, então eu queria perguntar a vocês, cuidados paliativos, definam novamente aqui, só para a gente entrar nesse Aqui. mérito de novo. Então, vamos lá, né? Cuidado paliativos, a gente é aquele cuidado que, a partir do momento que você tem um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, abre-se as possibilidades de ter um cuidado para amenizar, né, todo o sofrimento que isso implica. Controle de sintomas, né? A gente trabalha em cima do conceito de dor total. Então, aquele diagnóstico, ele vai te implicar em vários desdobramentos, inclusive dor física, né, no decorrer da evolução da doença, e que o cuidado paliativo, ele vem amarrar a amenização desse impacto na vida daquele doente, daquela pessoa, desculpe, e daquele que está ao redor dele, tá? É de uma forma prática, né? Eu Isso. trabalho com lutos, né? Estudo muito sobre perdas e lutos. E as pessoas pensam muito que o luto está ligado estritamente à morte, né? Então eu sempre gosto de falar que o luto ele está ligado a essa ruptura, a esse momento de perda, de cisão. E em cuidado paliativo a gente ainda amplia esse conceito, né? Porque a gente tem, né, o social traz essa perspectiva de diante da morte, então começa-se um luto. E o cuidado paliativo, ele trabalha um conceito também necessário, né, a divulgação desse conhecimento, esse entendimento, que é o conceito do luto antecipatório. O que é isso? O luto antecipatório, ele é o luto, né? A definição de luto é uma resposta a uma perda significativa. Acho interessante também conceituar o que é luto. O luto antecipatório, ele é o luto sem morte, né? Tá aí, acho que dá para a gente entender o luto não ligado estritamente ao conceito de morrer, né? É o luto diante de um diagnóstico, no momento do diagnóstico, né? É, há toda uma mudança de pensamento, de estruturas, de reorganização, de organização com esse tratamento. O que eu vou fazer agora? Como que vai? Sabe aquela coisa? A vida está acontecendo, né? Normalmente, de repente, vem um diagnóstico, vem um diferencial de um processo de adoecimento, e aí? Né? Então, esse pensamento sobre esse momento diz de um luto. Né? Então, a gente fala que o luto em cuidado paliativo, ele começa lá no momento do diagnóstico. Então, há esse trabalho com o paciente, com o familiar, quais os desdobramentos que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer diante da possibilidade de um óbito, né, da morte, mas como eu sempre gosto de falar, há vida e que a gente pode trazer muitas construções, muitas reflexões, muitas organizações durante todo esse percurso. Então, diante desse diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, né, a gente consegue colocar esse conceito de luto antecipatório e trabalhar esse conceito ao longo de todo esse processo, que não tem um tempo cronológico definido, né? A gente não trabalha com esse tempo, são 3 dias, 3 meses, 3 anos, não existe isso, é uma história e uma construção e uma vivência muito particular de cada caso, de cada adoecimento. E aí a gente propõe ações que minimizem e colaborem no todo do tratamento desse paciente e desse familiar, né? Então a gente trabalha em conjunto esse processo de luto, todos esses pensamentos, todas essas produções subjetivas advindas desse momento do diagnóstico até o momento do óbito, da morte e no pós-morte também, né? A gente consegue propor ações
para se trabalhar com os familiares após a perda daquele O paciente. que afeta toda a família, né? Afeta Desde o toda a momento do família. diagnóstico até o óbito, até o pós, não Até o é? pós, durante toda a vida, né? O luto, o impacto da morte, ela se dá assim, de uma forma constante, de uma forma, vamos falar, vitalícia. A gente tem essa perspectiva disso que a morte traz, que as rupturas, que as perdas e que o luto nos transforma durante todo esse percurso. Então, a gente trabalha algumas ferramentas, né, dentro dessa proposta lá no momento do diagnóstico, durante todo esse percurso, associado com toda a equipe, né? No cuidado paliativo, a gente não fala assim, o trabalho do psicólogo ou o trabalho do médico, é o trabalho da Da equipe, equipe, né? né? E eu brinco muito que, assim, o social fala muito, né? Tem coisa que é de psicólogo, né? E aí eu falo que não, tem coisas que são do ser humano, né? Elas não são dentro de uma equipe de saúde somente do psicólogo, somente do médico, né? Mas eu posso muito bem receber uma demanda, uma indicação de uma nutricionista que chega lá no seu atendimento, no momento da sua abordagem, e fala assim: Aline, eu percebi que o paciente está mal. É um olhar, né? Ou mal, como trabalhar esse mal, o que fazer, que mal é esse, identificar, já é do psicólogo. Mas já tem um olhar de que aquele paciente não está bem. Da mesma forma que eu posso chegar lá e identificar na minha abordagem, o paciente está com uma dificuldade alimentar, o paciente está com uma dificuldade de locomoção, né? E aí eu vou encaminhar essas demandas para o profissional que vai conseguir trabalhar e propor ações e ferramentas específicas dentro daquele contexto. Entendi. E Pode o falar. legal, sabe por quê? Assim, quando a gente fala isso, é um plano de cuidados. E o que faz essa diferença é essa assistência mais próxima. Então, a gente tem um revezamento, que é assim, é por isso que essa equipe ela é transdisciplinar e ela é linear. Porque a gente está mais presente, com uma constância maior, dependendo de cada caso, mas é disso que faz essa diferença nesses cuidados, esse olhar individualizado. E ali a gente consegue trazer para o restante da equipe, a gente não tem que ter todo mundo ali todos os dias. O meu olhar, ele é treinado, vamos dizer assim, para transpor para os colegas o que é o sofrimento do dia. E, consequentemente, isso leva a uma tomada de decisão dessa equipe, né? E leva a posturas e ações que vão sendo geradas constantemente. Então, não é eu vou ao doutor tal dia e vou voltar daqui tantos dias. Não. A gente está em constante presença, seja por um telemonitoramento, seja por uma visita domiciliar quando o paciente está em casa, seja por uma visita em leito quando o paciente está hospitalizado. Isso viabiliza, por isso que é assim, né? Esse palio, esse manto protetor que tenta anteceder as complicações para que elas não gerem um sofrimento ainda mais agudizado, entende? E é esse o nosso objetivo, desmistificar que esse Justificar essa palavra, eu acho cuidado que é perfeita. exato, que esse cuidado ele tem que só ser ali nos últimos dias, nos últimos, né, meses de vida. O próprio diagnóstico, ele já te dá esse desamparo, né? Ele já te dá essa sensação de que, meu Deus, minha vida acabou. E às vezes não, né? A gente tá ali para te falar assim, opa, pera lá. Existe coisas a serem feitas, existem muitas coisas. Muitas coisas, né? Só A a vida gente planejar. Vamos ali a ampliar o seu poder de percepção. É óbvio que é extremamente entristecedor, né? Isso é devastador. Mas aqui, nós estamos aqui. Nós estamos com você, por você e com você. Não há tudo ao seu lado. E é muito importante vocês terem essa equipe. O que que eu penso? Por exemplo, a questão da alimentação. Por exemplo, a Sim, nutricionista está aqui com a gente, na verdade. sim. Aí a questão, pode comer tudo, não pode comer. Não tem que encerrar totalmente a alimentação. Existe um controle. Esse controle é muito importante. Pois E algumas é. liberdades também Na podem... verdade, o metabolismo, né, ele muda muito, né? Em cuidados paliativos, a nutrição, ela vem e observa muito essa questão do metabolismo, as funções fisiológicas. Às vezes as pessoas, né, olha, falam,
paciente, né, vai ficar com fome, mas assim, a gente sempre tá no controle, né, dos sintomas, porque nesse caso, dependendo, né, de alguns pacientes apresentam, né, já um quadro de caquexia, anorexia, disfagia, fadiga intensa. Ah, são fatores que impedem, e assim, o comer, a gente não tem que, às vezes, pensar de uma forma obrigatória. Muitas das vezes, os familiares ficam apreensivos e falam: "Ah, ele vai ficar com fome". A gente tem que ter o quê? Respeitar, ter autonomia, perante, né, a questão do processo que o paciente está vivendo, né, e ver, né, vamos supor, além, né, não trazer malefícios e sim benefícios para esse paciente. E também, assim, respeitar a dignidade, trazer conforto, seria mais uma alimentação de conforto, afetiva. Muitas das vezes, né, a gente tem que olhar o lado espiritual, às vezes, né, às vezes aquele paciente ele não está, às vezes, sofrendo, por falta de comida, mas a gente trabalha também a espiritualidade, as questões das emoções, porque muitas das vezes esse paciente, assim, está passando por um processo que a comida ali, vamos supor, mesmo que às vezes ele goste de alguma coisa, a gente tem que lembrar as memórias afetivas dele, né, que às vezes, vamos supor, muitas das vezes a gente vê em situações que a equipe quer colocar sonda. Aí, às vezes, uma sonda vai trazer sofrimento, porque a preocupação, lógico que tem um protocolo, né, para esse processo, para ver, né, a gente vai ver o tempo de vida, se vai, né, ser prolongado, se vai trazer benefício, mas aí a gente tem que ter a autonomia do paciente, assim, né, ver com ele o que que ele vai querer. Por exemplo, vai perguntar: "Ah, o senhor, a senhora, vamos supor, você, né, tem desejo de comer alguma coisa?". Às vezes aquela memória afetiva lá do passado: "Ah, eu queria comer um macarrão branco que a minha avó fazia". Aí, isso que é interessante a gente A trabalhar. mente do paciente também, né, Isso, porque a tem toda uma mente, questão emocional porque além da isso. física. Lógico que a gente tem recursos para não deixar com que esse paciente ele fique, né, debilitado totalmente. A gente vai monitorar várias coisas, né, a hidratação, a questão, né, de algumas, partes, nutricionais que, né, até mesmo se ele tiver em cuidados paliativos, tiver as condições de alimentar via oral, não tiver nenhuma disfagia, tiver com a parte oral, assim, né, preservada para que a gente consiga colocar alguma coisa, né, que traz conforto, seja de forma a consistência pastosa, a gente vai trabalhar. O importante não é, às vezes, alimentar para que ele se recupere, que às vezes não a alimentação vai ajudar, mas a gente tem que trazer o O conforto. conforto, entendi. Gente, vocês enfrentam algum preconceito, assim, que às vezes dificuldade de estar entrando com essa ideia? Vocês têm uma assistente social no grupo, né, que não pôde estar aqui hoje, mas ela está no Sim. grupo de vocês. Ela, a Cecília, não é isso? Cecília também depois está convidada a participar aqui com a gente, tá, gente? Que ela vai ajuda aí nessa questão do acesso É, até vocês. a gente trabalha o conceito de dor total, né? Acho que é um conceito que a gente tem que bater muito na tecla, disseminar muito, né, para impregnar isso na cabeça de todo mundo, para que as pessoas entendam que a dor não é só física, né? O Sim. mal-estar ele não é só do corpo. E assim, fica parecendo assim, ah, mas é óbvio isso, né? Mas não é óbvio, gente, né? Porque num primeiro momento dói o corpo e às vezes isso é validado e se esquece das outras dimensões do ser humano, das outras dimensões daquele indivíduo. Então, o cuidado paliativo, ele resgata isso e mostra isso de uma forma muito bonita e muito integrada, né? Então, quando se fala da dor social, a gente trabalha também com todos esses contextos de vulnerabilidade social, conseguem ter acessos aos benefícios quando os pacientes, por exemplo, adoece um pai de família, um provedor da casa, né? Às vezes é a única pessoa que consegue levar sustento ali dentro daquela casa, um sustento financeiro para dentro daquela casa. E aí esse paciente, esse pai, né, esse provedor adoece e aí ele não consegue mais trabalhar. Um exemplo claro e objetivo, né? Uhum. E aí?
né? E o que que eu faço agora? Aonde que eu vou? Claro que hoje a gente tem com a internet acesso a informações, mas é tanta informação que às vezes a gente se perde Fica também sobre o confuso, que não fica? buscar, como buscar. Então a gente tem uma assistente social também inserida nesse processo que Que legal sabe, que isso. lida diretamente com esses, com o resgate, com a busca, né, dessas questões sociais, da possibilidade de um benefício, do que vai agregar para trazer também esse conforto social, né? Para aquele paciente tá lá, né? Não, eu estou adoecida, eu não consigo trabalhar nesse momento, não, mas então pelo menos eu vou ter o sossego de pensar, eu tenho, né? Eu tô recebendo um benefício Isso, faz tudo. que vai me garantir um sustento, né? Provisório, momentâneo aqui para minha família, para que eu possa é, Ajuda até ali na melhora do paciente, porque e quando a isso traz cabeça um tá ruim, se bem-estar a mente não Exato. subjetivo. funciona, nada E funciona. existe muitos gastos também, né, com esse paciente, né? Tanto medicamentos, às vezes, né, na parte de Sumos, né? suprimentos, insumos, e assim, a parte, né, da assistência social, eu falo que sempre é equipe, né? Tanto a psicologia que vai trabalhar isso também, que acaba trazendo, às vezes, né, preocupações, a nutrição para trazer um conforto. É uma união, né, da equipe para ajudar a família nesse processo, né? Às vezes de grande dor que para a família, né, que é difícil, às vezes a gente passar por umas situações que não se espera, mas a equipe sempre está preparada para E assim, eu auxiliar. quero que ela venha, porque ela vai dizer assim, até além disso, sabe, o como é importante a análise da comunidade que aquela pessoa está inserida, né? Quem são aquela família, quais os Cultura. recursos, né? A cultura, o que é possível para além daquilo que é disponível pelo Estado, mas o que a mobilização de onde ele está dentro da própria moradia, o que é cabível, né, de adequação, onde a gente pode ir atrás dos recursos ali até de aluguel, entende? Então, assim, a gente acha que é só uma parte, Não né? é? E às vezes aquela pessoa não quer sair do hospital, olha que coisa, né? Parece Porque muito às vezes, olha longe, que interessante, porque estava ela pensando não nisso tem, agora. ela veio. Fala assim, eu não posso, como é que eu vou para minha casa? Eu não tenho a menor condição de levar o meu pai nessas condições. E aí é uma dor que gera uma dor naquele paciente, que gera um impasse O aumento do entre público e sofrimento que já está. privado. E aí a gente fala assim, gente, pera, vamos escutar. Aonde vem essa dor social, essa dor é psicológica que impacta numa dor física, porque em cima de um sintoma físico eu não dou conta, eu tô com dor, eu tô com dor. E quando a gente vai ver, é algo muito mais amplo, né? E aí é onde entra-se, eu falo os nossos atores, cada uma de nós, né, dos profissionais, nós somos atores de viabilizar a possibilidade de uma resposta e de uma intervenção que amenize esse sofrimento. Sim. Renato, e assim, só colocando uma parte interessante, eu como nutricionista, assim, no meu trabalho dia a dia, né, tanto com pacientes, né, que saudáveis, mas na parte paliativa, assim, a gente se emociona muito ao ver, né, as lembranças que aquele paciente, né, teve no passado, e às vezes querer, vamos supor, ter o desejo de comer, de querer fazer alguma coisa e não poder, não ter as condições. E isso gera um sofrimento para o paciente, para os familiares. Aí, assim, a alimentação, eu falo que assim a gente tem que preservar tanto, né, na parte quando a gente está com saúde, mas quando chega essa parte da doença, ela fica muito delicada, porque tudo aquilo que você gostava de comer, infelizmente, você já não Porque é aquele consegue. dor total que vocês falam, né? Vai É, a além dor ali do pode comer, mas como eu vou ter o acesso a isso? Talvez eu possa comer isso agora. De repente, sem alguém ali tá dando esse suporte social, a pessoa fica ali, pode comer aquilo para tá amenizando a dor e não tem como achar, não tem como encontrar, tem vários meios, que você falou, coisas públicas, fica tudo muito complicado. Esse aporte que vocês dão é muito interessante, que ele fica completo, é um elo. E no Lembrei caso de que a novo. Milana está trazendo, é até a possibilidade da ingesta mesmo, né?
Porque ali, aquele ator social ou aquele ente que vai estar administrando, fazendo o que a gente chama de alimentação de conforto, né? Muitas vezes, ela tem que ser monitorada. Aquele paciente, quando ela fala uma disfagia, dificuldade de deglutição, ela é incapacidade de deglutir. Então, ela precisa de ter alguém que a acompanhe para que aquilo não gere realmente uma morte no Pode processo de aspirar, alimentar, Uhum. né? aspiração. Então, esse fator de ter uma pessoa instruída e no sofrimento de estar ali, né? Porque nós somos uma cultura, principalmente o mineiro, que é a mesa, né? A mesa, a gente Uhum. senta na mesa para bater papo, a gente senta à mesa para tomar o cafezinho, a Sim. gente senta à mesa para falar dos causos, né? Reúne-se na cozinha. E aí, de repente, aquela pessoa tá com uma sonda por algum motivo, ela não pode, né, fazer aquela ingesta, mas existe ali que a gente chama de momentos com monitoramento da alimentação de conforto. É, E eu isso precisa de alguém que saiba o que está sendo feito, a posição daquela pessoa, como ela deve estar, quais os sintomas que ela tem que estar, qual o comportamento que ela tem que estar atento, qual memória entre não comer de jeito nenhum e ali ser, né, o risco que se tem. Então, assim, em que momento isso pode acontecer? Então, todos nós, né, temos ali a sua devida importância, exatamente para fazer sentido, né? Porque qual é o meu sentido ver todo mundo ali reunido se eu não consigo né, me ver participante E sem daquilo ali? contar, né, Claudinha, você como e a Aline, na parte psicológica, a gente vê os familiares, né, com um Muitos, lado psicológico muito sim. afetado, né? E assim, o trabalho da equipe da psicologia é essencial, tanto até mesmo para eu seguir com o meu trabalho, porque a gente vê essa falta, assim, às vezes, de conhecimento, de compreensão da família em querer e também trazem o sofrimento para a família. É importante falar também, e a gente trabalha muito com o sentir, sabe? Com o sentir do sentido, né? E aí, diversos sentidos. O alimentar, o sentido emocional, o sentido social. E aí caminha, igual eu falei, para a questão da dor total. Então, assim, entender o que faz sentido, o que se torna sagrado. Por isso que o cuidado paliativo ele é uma construção muito particular, ele é uma construção muito individual, ele é um caminho, né, uma trajetória que vai sendo traga ali no dia a dia de uma forma muito a partir da impressão de cada um que está passando por aquilo ali. Né? Então, o que é importante? O que faz sentido? O que é sagrado? A gente trabalha muito esse conceito. Né? O que é sagrado para mim? Eu vi um filme, eu estou tentando buscar na memória o nome do filme agora há pouco tempo, que fala de um processo de adoecimento e que fazia muito sentido para aquela família comemorar o Natal. E aí eles entenderam assim, tá, mas por que o Natal não pode ser hoje? Vamos comemorar o Natal hoje? Vai que a gente não consiga chegar a estarmos todos juntos e reunidos enquanto família. Quando chegar o Natal, tá faltando lá meses, né? E aí eles montaram toda uma estrutura, eu vou lembrar, gente, o nome do filme, toda uma estrutura, né, do Natal, as crianças simularam, fizeram um teatrinho lá para os avós e tal, e trouxeram aquele sentido importante, enquanto valor, enquanto sagrado que aquela família tinha para aquele momento. Que Olha que bacana. marca, olha que experiência. É nesse sentido, né? É buscar o que é importante, né? Tá, tudo é importante. É importante você controlar sintomas, porque é muito ruim você sentir dor, é muito ruim você estar com náusea, é muito ruim você vomitar, você tá com uma Constipado. diarreia, você tá constipado. Então, vamos controlar os sintomas físicos. Beleza. E agora? Ah, mas eu não estou trabalhando. Como é que eu vou fazer? Tá, então vamos ver o que a gente pode viabilizar dentro do seu contexto social, dentro da garantia dos seus direitos aqui enquanto cidadão. Porque O que a gente. definitivamente a dor não é só física, não é Não é isso? só Precisa físico. ficar muito claro. Muito, a dor é total, né? A dor ela é espiritual. A gente consegue trabalhar com contextos da espiritualidade e da religiosidade, trazendo um respeito para a religião de cada Sim. um, né? Mas
mas buscando essa questão de estar junto, do que é importante, do que é sagrado, do que faz sentido, porque isso, no final das contas, cai muito naquilo que cada religião prega, Sim. né? Nesse amor, nessa presença, nessa constância, em estarmos todos juntos. Então, a gente trabalha também com um capelão. O que é Uhum. um capelão? É uma figura, né, profissional e independe de um contexto religioso, né? Ela trabalha todas as visões religiosas com o paciente a partir daquilo que ele traz. Então, ele consegue trabalhar essas questões do sentido da vida mesmo, essas questões ontológicas, existenciais. Nossa, mas viver é isso. Não, o sentido da vida para mim né? Eu tô aqui num Uhum. processo de que eu posso morrer em qualquer momento. Para mim tá tranquilo, ou para mim tá difícil. Ah, não, você quer rezar? Você quer fazer uma oração? Você Não quer é? São ser muitas coisas que levado em podem. alguma instituição que faça sentido dentro do contexto religioso? Então, a gente também trabalha com a figura do capelão, que é interessante né, assinalar, posicionar isso para o social, né? Assim como a figura do médico, que a gente não descarta de jeito nenhum, a gente precisa também de Uhum. um médico o tempo todo ali Sim. enquanto equipe, assim como nós psicólogos, né? A gente trabalha além dessas questões psíquicas mesmo, que vão aparecendo com essas questões do adoecimento, do sofrimento psíquico, às vezes um quadro de ansiedade diante de uma mudança de vida, às vezes um quadro depressivo, né? Esse contexto do luto, né? A gente trabalha também o cuidado do cuidador, né? A Isso. importância da É gente interessante. buscar cuidar da gente, porque a gente cuida, Uhum. né? Porque até quem tá cuidando também acaba, muitas das vezes, Sim. ali se envolve emocionalmente com o paciente ali. Emocionalmente, eu digo assim, sente um pouco da dor, não é? Nós Porque de somos repente, com humanos, nós certeza, somos é questão humanos. de ser humano, não é questão de, não é verdade? Aqui, gente, eu quero que vocês falem para mim aqui daqui a pouco a questão de quem procura primeiro, se tem essa hierarquia, procura um médico, psicólogo ou grupo lá, dá para atender todo mundo? Dá para atender todo mundo? Engasguei aqui, gente, mas depois do intervalo, fazer um intervalinho. De repente a gente lembra o nome do filme, vou cobrar a Aline aqui, porque Ai, agora vou ficamos lembrar. curiosos. Agora, Divinópolis tem Uniseg, referência em medicina e segurança do trabalho, com estrutura para realizar exames clínicos, laboratoriais e complementares em um só lugar. Uniseg, tudo para facilitar a vida da sua empresa com qualidade e segurança. Pessoal, então estamos de volta aqui no nosso quadro novo. Quando a gente foi pro intervalo, a Aline ficou de lembrar o nome do filme, que agora é com ela. Aline, deu para lembrar? O pessoal ficou Deu para curioso. lembrar, fizemos uma buscativa. Literalmente. Adeus, Juni. Né? É um filme recente, é um filme muito bacana, muito sensível, trazendo essa temática também dos cuidados paliativos, da busca do sentido da vida, né? Da vida, mesmo diante de um diagnóstico, diante de a possibilidade de um óbito, de uma morte, mas a vida que brota ali, né? As possibilidades de se viver mesmo diante de um processo de adoecimento. Fica a dica, é um filme muito bonito, muito bacana. Porque quando começa esse cuidado paliativo, quando a pessoa descobre a doença, é um início, também é o início de alguma coisa. Aí vocês entram nesse sentido, né? O início depende de uma mudança. Você acredita que a pessoa, de repente, aconteceu com meu pai, tá, gente? Uma situação particular minha. A pessoa, de repente, descobre a doença ali, de repente muda a alimentação, a forma de enxergar o mundo. Vocês acreditam que ela pode ver até melhor, Com certeza. dependendo Sim. Com de como é certeza. conduzido isso? Eu acho que vocês entram nesse sentido e é muito importante. Que a pessoa Isso. pode vir a viver melhor, já tinha hábitos que ela não tinha, começa a mudar de hábito, procura um nutricionista, se alimenta melhor, fica mais, não sei se é possível falar isso, mais saudável, não sei se é a palavra, mas fica mais viva. Eu vou te dar um exemplo assim, de consultório, né? Nós estamos aqui para essa prática. Eu trabalho na geriatria, na gerontologia, como eu falei no outro podcast, né? E nesse viés da demência,
É exatamente isso. Quando o diagnóstico veio para uma determinada família, e aquele pai, ele era quase que inacessível, era um pai mais tirano, um pai muito reservado, até por questões profissionais. E aí é aquela história, né? Papai está demente e agora ninguém tem acesso a esse papai, papai está gastando, papai tem, enfim. E de repente, olha, nós vamos ter que pôr a mão nesse bolo. Não vai ter jeito, essa mistura não vai desandar se não for, né? E aí, o bonito é isso. Olha, gente, vamos. Cada um, o que que cada um tem? Qual é a memória desse pai? Né, o diagnóstico está aqui juntamente com o médico, né? O que chega para mim na neuropsicologia, ela vem encaminhada e com respaldo dos médicos, as orientações, o diagnóstico foi realmente concluído. E aí os filhos falam assim, mas eu não tenho acesso, meu pai nunca deixou, meu pai é isso, a minha memória com meu pai é aquele, e para cada filho esse pai era diferente. Aí você fala assim, Cláudia, mas qual é o AV? O que que tem a ver o cuidado paliativo? A demência é uma doença ameaçadora da vida, ela não tem cura. E ela não tem cura e ela é longa. É algo que você não morre do dia para a noite. Porque o Você. cuidado paliativo, o pessoal liga muito, desculpa te interromper, Cláudia, Isso. ao câncer, vamos dizer assim. Isso, e Mas aquilo essa ali, também é uma doença a que terminalidade e ela ali, demora, né? ela vai viver Exato, como as outras, com uma percepção diferente. exato. Uma Lembra do luto sanidade. antecipatório? Já começa ali. Meu pai vai perder a memória, ele vai perder os hábitos, ele vai perder. E aí eu falei, antes que perca, o que é que a gente pode trabalhar em termos do que é acessível, o que é possível, o que tem assimilação? Então, encurtando a história, o plano terapêutico foi estimular esse pai, foi aproximar essa família em termos de reorganização daquilo que era possível, foi resgatar comportamentos familiares que estavam ali de alguma forma perdidos nessa história. E hoje esse pai comemora-se e viaja com essa família, com esses netos, as fotos nas redes sociais de um pai alegre, um pai não tão mais inatingível, filhos, lógico, com muita dificuldade, o papai ainda é teimoso, o papai ainda é tirano muitas vezes, mas aí é onde você questionou, né? A gente está trazendo, primeiro, dias à vida ali, né? Vida aos dias. E eu vou te falar, há 2, 3 anos atrás, quando eu comecei, né, no primeiro momento, e hoje, nesse perduro ali dessa evolução, é, lógico que cada paciente é um, cada corpo é um, cada atuação medicamentosa é um, cada estímulo é um, mas essa evolução ela está sendo muito mais branda. Então, esse pai, ele ainda discerne, ele faz, ele decide, enfim, ele tem atuação, autonomia nos seus afazeres. E é disso que a gente fala nos cuidados paliativos, é trazer autonomia, trazer tomada de decisão, trazer participação ativa nos seus quereres, né? Em cima de atitudes que são coerentes com aquilo que ele com aquilo que é possível. Não adianta eu trazer uma possibilidade medicamentosa de cura, entre aspas, ela vai chegar e vai me tirar todo o meu casco financeiro, vou me endividar, a família vai se endividar. Tá aí o livro A Morte, tá ali o livro da Cíntia Araújo, né? Que ela fala, tem medicações que são milhões, que prometem cura, e vai judicializando, quando isso chega o paciente está morto, e a família acha ainda que ela foi injustiçada, mas na verdade aquilo não traria cura, porque aquele câncer não teria cura, mas a expectativa de que aquilo não foi trabalhado, das outras possibilidades que eram palpáveis, concretas, reais. Você liga a uma estimativa daquilo que era inatingível praticamente, mas era um fio de esperança de que aquela finitude não aconteceria se aquele medicamento ele fosse possível. Né? E aí a gente vai criando os abismos e tudo aquilo que os mitos em cima dos cuidados paliativos, em cima das ações de terminalidade, em cima das negações que em vez de cuidar com dignidade,
né? É você, então, colocar, como diriam, né, os meus idosos ali, nos aposentos da vida, ou dando novos nomes aí para ficar legalzinho, os notes. E, na verdade, é velho, é limitante, é momento que requer novas tomadas de decisão, novas atitudes em cima de cada cada história. Cada história E de o cada paliativo é momento. isso. Cada, né, a Aline lá na hospitalar, nos lutos, que aí, olha, imagina, uma demência traz um luto de identidade, Sim. né? Para a filha, para o pai, para aquilo que, será que ele vai, aí ele torna-se diabético nesse processo, que intensifica várias outras coisas. Então, aonde que a gente tem que chegar no meio do caminho, né? A fisioterapia, aonde que o cardio dele vai trazer benefício cerebral ali nessa É todo um vascularização, nessa conjunto, é todo um processo, é Exato. como um Então, todo, como você fala, exato. O é um paliativo ele todo. vai para além do processo ativo de morte, que a gente chama, daqueles últimos dias, últimas horas, né? Ele vai para o encarar aquele ser ali, que ele tem vamos dizer assim, uma ação de tempo de vida, talvez mais específico, né? Aos olhos de nós simples mortais, não é mesmo? Mas que na verdade tá tendo a chance de olhar para aquilo ali com um novo recomeço. Eu acho interessante, até parece, né, que a gente vai se Não é, unir, ó, a eu só quero falar energia vai assim, eu não tô querendo florear nada, tá, gente? Uhum. Eu tô convidando a gente ao olhar aquilo conhecimento. ali com outros olhos. Eu vi um ditado esses dias, tá vendo? Até parece que é Deus que vai encaminhando a gente um pro Ou com outro. certeza, É uma sincronicidade. frase muito interessante que agora ela faz para mim todo sentido. Ela já fez muito sentido na hora, mas agora faz muito mais. Ela fala assim, ó, não podemos acrescentar dias à nossa vida, mas podemos acrescentar vida aos nossos dias. Ana Não sei Cláudia qual o nome do... Quintana. olha que legal. Eu achei muito interessante. Eu vi essa frase agora você falando aqui, na hora ela já me É da Ana impactou. Cláudia. Mas depois desse bate-papo aqui, muito mais. É muito isso, não é verdade? Exatamente. E assim, a nossa ideia é que essa conversa agora gere outras e nós vamos voltar Sim. com Isso. certeza, se assim for do Já querer de estão todos. convidadas, E plantaram ó, uma só mais semente uma última ótima. coisa. Trazer também, porque, não, mas aí tem a psicóloga, tem a nutricionista, a gente dá a importância do serviço social, da capelania, mas a gente tem outros profissionais também importantes e necessários nesse processo, Sim. né? O médico também, não dá pra gente fazer a enfermagem, Nossa, nessa mãe, não que tem é cuidados paliativos sem Enfermeiro tá sempre ali enfermeiro. Não né, ele tem. tá não na tem linha de cuidado frente. paliativo Eu falo sem que ele está enfermeiro. presente em todo É. momento, é A Miriam teve fundamental. aqui, desculpa te interromper, Miriam. Ela teve aqui, a Miriam está enfrentando um câncer agora. Não sei se Aham. vocês viram o episódio dela. Sim. Diz ela que quando o enfermeiro chegou no quarto, a mensagem que ele passou para ela sair do São João de Deus e ir para a Com, para entrar no processo de Sim. tratamento, mudou totalmente o ponto de Tá vista. Ela vendo? estava A ali, menina ó, dos de olhos. repente ela levantou e É. falou, ai, E Renato, e bora assim, lá, a bora equipe que eu enfrentar. trabalho, né, no dia a dia nos lugares onde eu atendo são meu braço direito. Eles que assim estão ali monitorando para passar para a gente, né? Eu falo que a equipe de enfermagem é fundamental dentro do cuidado, né, Paliativos, eles paliativo. fazem tudo acontecer, na Sim, verdade, né? Às muito. vezes são eles ali que, de certa forma, na hora que, principalmente a dor ela é física, né? É uma dor que precisa de um acesso, precisa de um cuidado de uma úlcera, de uma ferida, de um banho muito bem dado, que vai ser libertador, né? Vai lavar aquela alma. Enfim, eles são. É o menino E dos olhos, graças né? ao enfermeiro, né, que Exatamente, a que nós gente estamos tem, aí. que mora no nosso coração, que é o nosso professor Alexandre, né, paliativista, que graças a eles, assim, né, por todo conhecimento, a gente teve, né, uma Essa experiência, oportunidade. oportunidade, uma O Alexandre, experiência. O Alexandre Ernesto, sim, ele faz parte, né, lá do Rio de Janeiro, Comunidades Isso. compassivas. A gente teve uma experiência muito, assim, foi enorme para mim. A Aline, a gente foi até junta, né? A gente ficou alguns dias, né?
lá na parte Vidigal. do Vidigal, E da da Rocinha. Rocinha, da Rocinha, e ajudando aqueles que às vezes, né, não tinham condições de receber uma equipe, é um trabalho, né, lá voluntário, muito bonito, né, que assim, engrandeceu muito a parte de conhecimento nossa. E assim, ele como enfermeira, a gente está falando um pouco, né, da enfermagem, ele criou dentro desse processo, assim, né, de ver aquele que precisa, né, em fase final de vida, um cuidado especial e fez, assim, As coisas Que acontecerem, né? isso, legal. um Então, movimento Alexandre, fica um enorme. convite aqui para você vir aqui bater um papo Ele com a gente. bem. Repassem Ele para ele, bem. tá, gente? Mas o convite da minha parte já tá feito, Alexandre. Tá aí o convite. Gente, eu queria só perguntar uma coisa aqui, que eu tô curioso aqui, para finalizar aqui. É quando a pessoa tá precisando do cuidado paliativo, é muito interessante isso aqui, essa questão. Procura um, procura Sim. primeiro. Não tem necessidade delas procurarem, às vezes, um médico ou psicólogo. De repente, ela precisa do psicólogo, do médico, mas ela pode procurar a Milane. Pode. Talvez por ela ali, ela vai estar conversando, de repente ela quer você, ela não sabe disso, tendo essa liberdade, é muito importante que ela vai conversar com ela, você precisa também do apoio psicológico, precisa do médico. Então tem essa liberdade, assim, no grupo de vocês vai ter lá, a liberdade. É interessante dizer que, assim, dentro do hospital, isso tem um protocolo, Uhum. né? Aline, por favor, acho que você tem um Sim. domínio para falar pra gente. Mas, assim, o paliativo e essa abertura do movimento, para quem tem a formação e tem a formação, nem digo essa formação que ela é ali, não, tá, gente? É o conhecimento pautado na ciência, né? Em evidências científicas. Tem a conduta do paliativo. Agora, dentro de um hospital ou na busca de acompanhamento dos cuidados paliativos, aí é os profissionais que estão ali, né, dispostos a ofertar seriamente esse serviço. Fala pra gente, então, só É para. isso, é porque dentro do hospital a gente precisa seguir alguns protocolos, né? Exato. As equipes já estão ali, as Isso. equipes, de certa forma, já teoricamente estão preparadas para lidar com um tipo de sofrimento. Então é um pouco diferente, por exemplo, do trabalho domiciliar, né? Que Isso. talvez venha mais de encontrar o que você perguntou. A família está com um paciente, teve um diagnóstico, e aí agora ouvi lá as meninas falando, e como que eu busco? Quem que eu busco? Né? Ah, mas o paciente está com tá muito depressivo, né? Que hoje em dia a gente coloca esse conceito para falar de um paciente que teve ali um rebaixamento, né, Emocional mesmo, emocional, da uma tristeza, um apatia. abatimento, uma apatia, isso. Então, sim, dentro do hospital a gente segue esses protocolos, né, dentro das equipes, mas lá também acontecem esses encaminhamentos. Às vezes eu, enquanto psicóloga, vou ver um paciente e eu falo assim, gente, eu preciso conversar, porque, vou dar um exemplo bem simples, né, e prático, né, Mirlane vai concordar comigo. Já aconteceu isso comigo. Eu atendi uma paciente que ela me falou que ela estava com um desejo muito grande de um suco de laranja. Eu tenho técnica para liberar um suco de laranja para paciente? Eu Entendi. não tenho. Então, eu preciso conversar com a responsável por essa técnica. Então, eu fui atrás da nutricionista, falei, olha, eu conversei com a paciente, né, ela está com a via oral, mas ela consegue, ela pode, questão calórica, né, eles fazem todos esses cálculos, e aí, enquanto equipe, a gente consegue fazer essa ponte. Não, sim, dá para liberar, vamos levar para a paciente. Ou não dá para. Ou o volume, né, Mirlane? Dá para liberar um pouquinho para essa paciente. Não dá um copo, mas dá, né, 100 ml, né? Não sei falar. Então, nesse sentido, dentro do hospital a gente consegue fazer. E fora, no contexto domiciliar, é aquele negócio. Ah, a paciente está triste. Beleza, tristeza é de todos nós conseguimos identificar alguém que não está legal, né? Não é só do psicólogo. Mas ele está triste por quê? O que que aconteceu? Às vezes ele está triste porque ele está sentindo dor. Às vezes ele está triste porque ele está pensando, né, no filho, que ele não vai conseguir mais manter a rotina de levar para a escola. Então, identificar isso e direcionar, a gente consegue fazer isso também, Muito legal mesmo isso. sem ser, né, Mas o consegue, tá? próprio Você E sendo na grupo ali, fica parte, é legal. interessante, Renato, na parte domiciliar, eu já tive, né, pacientes em cuidados paliativos, contou com a equipe, isso a nível domiciliar, e tipo assim, ele viveu, assim, pelo diagnóstico dele, ele conseguiu, ele ou ela, que eu não, né, não estou identificando, assim, não posso identificar,
viveram assim 2, quase 3 anos. E foi uma passagem assim linda, porque teve todo o aparato, igual a Aline falou aí, né? Igual tanto da parte nutricional, a psicologia, enfermagem, sabe? A fono, todo aquele cuidado para que aquele paciente pudesse, né, vivenciar os últimos momentos que às vezes a gente pensava que era o último, mas assim prolongou por grande tempo, mas de uma maneira confortável. É importante assim, me veio à cabeça e para não sermos depois, né, julgadas. O problema é que tem que ter braços e Isso. pernas. Dentro de uma instituição, tem-se uma equipe que ela é formada para. Então, não vamos Sim. falar em qualquer hospital, tá? Então, assim, eu quero ser do paliativo. É óbvio, como toda estrutura, todo trabalho, ele vai passar por uma peneira. E dentro dessa peneira, tem ali fatores que vão fazer, né, ter ali uma, como diz, esse preenche alguns critérios, ou de prioridade, enfim, de acesso ou de pernas que nós temos para atender. O ponto é, cuidados paliativos não é só para quem está ali no finalzinho, mas dependendo, se a gente considerar que eu tenho uma equipe reduzida e um hospital de 200 leitos, eu tenho uma equipe de um enfermeiro, um médico, às vezes nem um psicólogo full time, né? Um técnico, meio nutricionista, vamos dizer assim. Você entende que eu vou ter que dar a prioridade para aquele que talvez está num sofrimento ali E vai. mais Uhum. específico, ou num período ali com menor chance de sobrevida? Então, a ideia é que a gente esteja aqui hoje, né? Um dos grandes pontos é que para ampliar isso, ampliar esse acesso, ampliar a possibilidade das pessoas buscarem esse conhecimento, buscarem saber o que é os cuidados paliativos. Existem pessoas que podem, né, ofertar esse atendimento, essa ação, esse cuidado para além daquele ambiente hospitalar. Que a gente possa formar ou trazer ali, né, a sementinha da busca de o que é isso, como é que nós podemos ser paliativistas ou termos posturas paliativistas, né? Mais uma vez, baseadas em evidências científicas, com qualidade, com discernimento, seriedade, porque assim, não é pegar na mão nem rezar um Pai Nosso, isso faz parte também, é óbvio, mas tem ciência por trás disso. Então, te respondendo, acho que eu posso estar lá no meu leito, estou com câncer. Eu quero fazer parte da equipe do paliativo, mas às vezes tem 100 pessoas ali. Então, nós temos que também ser justos, né? Que não é uma divulgação para que todo mundo. Porque é bonito de quando a gente escuta falar, quem não quer ser acompanhado por uma equipe dessa, né? Só que a gente tem que pensar que, assim, ainda se está no embrião, então nós temos que falar, gente, olha para isso, porque o tempo de permanência em hospital é menor, o tempo de sobrevida, ele é maior em termos de qualidade, de suporte, de acesso, de uso de equipamentos de um CTI da vida. Enfim, as escolhas mudam muito com o conhecimento. As escolhas mudam. Será que eu quero postergar estando longe do meu pai? Quero que ele fique lá no CTI isolado e eu não vou ter acesso a ele? Ou eu vou querer que ele tenha uma dignidade próximo a mim, mesmo com encurtamento, e que aquilo sofra dentro daquilo que é possível e viável para o corpo dele que está ali? Entende? Não sei se ficou claro, mas assim, a gente também tem que saber que existe pessoas preparadas e Uhum. elas estão preparadas que, querendo ou não, existe ali vai ter, né? Vai ter dentro do montante muito grande, vai ter um protocolo que vai se respondendo até o momento que vão estar alerta e falar assim, não, todo mundo sim, desde o primeiro diagnóstico, se Deus quiser, vai chegar ali, aquela pessoa tem um câncer tal e em acompanhamento, não quer dizer que ele esteja ativo ou não, mas ele é já um paciente paliativo e assim, se quiser, estamos todos aqui para poder ofertar aquilo que ele julgar que é o momento dele. Mas ainda não é a nossa realidade, Entendi. infelizmente. Vocês querem, então, aqui, por exemplo, plantar a semente da informação e a Exato. semente da
da ampliação. O Elos não veio para ser Exato. exclusivo. Ele veio Isso. para, Só se Deus marca, quiser, tem Vamos vários elos. expandir, Vários vamos, elos, né? cada um- Exato, vários aí. elos em todas as partes. só marca. Vamos Isso aí, falar se Deus sobre quiser. isso, vamos discutir, vamos fazer uma mesa, um café, É. vamos trazer o paliativo, a terminalidade, os cuidados, né? Essa ampliação, essa expansão de conhecimento, ela precisa acontecer. Hoje, falando em CID, já se tem um CID de cuidado paliativo, mas isso não quer dizer, ao meu ver, eu, graças a, assim, não, né? Eu não sou médica, mas isso ali só vai trazer mais um impacto, você entende? Mais um nível de cobrança, mais uma judicialização, se não tivermos pessoas preparadas para receber essa demanda. Se não tivermos equipes bem monitoradas para saber onde que isso impacta, né? É desde o do setor primário, secundário, terciário, quer dizer, aonde que nós vamos estar com essas pessoas na rede? Aonde que nós vamos monitorar, telemonitorar? Então, quer dizer, vamos fazer da saúde não um comércio simplesmente, mas algo que é do cuidado, daquilo, do momento que a gente gera, recebe e devolve para o cosmo. Muito bacana. Achei demais, gente. Eu acho que a É semente isso aí. do Elos está plantada aqui, É né? o Nesse nosso Elos. quadro, entendeu? E fui muito feliz, fiquei muito feliz, tá, de receber vocês aqui. Vocês vieram do outro programa, voltaram aqui, tá? Eu quero que venha mais pessoas, o Alexandre, o resto da equipe de vocês, tá? Pra gente disseminar ainda mais esse assunto e passar a informação. A ideia é essa, né? E Obrigada. criar vários elos por aí. Muito feliz com a presença de vocês, tá, gente? Foi um prazer, Nós também. tá bom? Nós também. Pessoal, então é isso aí. Esse foi mais um Sintonia Positiva. Agora com o nosso quadro aqui, Sementes de Positividade. O pessoal da Elos veio plantar essa semente tão positiva pra gente, gente. Muito obrigado, foi A um gente que prazer, tá? agradece. Gente, até mais. Fiquem todos em paz, tá?